Enquanto isso, eu repasso. Tá, ok. Enquanto isso, eu repasso os trabalhos para o vereador Omir Cadore, nosso primeiro vice-presidente. Então, bom dia, meus nobres pares, mesa, a quem nos acompanha de casa, a quem está na plateia. Hoje eu vou ocupar meu espaço para falar sobre um episódio lamentável que nós tivemos aqui na região da Serra Gaúcha. Um episódio sobre um trabalho em condições análogas à escravidão. Nossa postura enquanto parlamentar, qualquer parlamentar, seja ele vereador, deputado, governador, de qualquer lugar, em qualquer situação parecida com essa, deve ser de condenar veementemente essa situação. E quem patrocina trabalho análogo à escravidão. E cobrar para a responsabilização exemplar de quem tem esse tipo de prática. Pois aqui não estamos falando de ideia, de opinião, de ideologia. Aqui nós estamos falando de uma questão ética e moral. Então, condenar e responsabilizar veementemente quem tem esse tipo de prática é uma questão ética e moral. E é isso que eu venho aqui cobrar hoje. Não podemos relativizar esse tipo de situação. Crimes como esse, não podemos relativizar crimes como esse. Tratá-los de forma qualquer. Duvidar de seu acontecimento, principalmente quando investigações foram realizadas. Tratá-los como banais ou comuns. Com isso, eu quero parabenizar o trabalho do Ministério Público do Trabalho, o trabalho da Polícia Civil, o trabalho da Polícia Federal, pois após a denúncia, investigou e resgatou todos os trabalhadores. Quero defender a punição exemplar das empresas. A punição exemplar das empresas é importante, pois essas empresas, elas não falam sobre todas as empresas da Uva Vinho da nossa região. As empresas da Uva Vinho da nossa região são importantíssimas para o turismo, para a economia local e são o sustento de muitas famílias. Elas têm um trabalho exemplar e elas não merecem ter a generalização. E essa não pode ser a fala de ninguém. E, portanto, a punição exemplar das empresas também é uma forma da generalização não ocorrer. E, por isso, essa deve ser uma das nossas cobranças. Para que não haja a imagem ligada às demais empresas, que são o sustento de tantas famílias. E que não haja a imagem ligada à produção da uva e vinho aqui da região da Serra Gaúcha. Quero também ressaltar que, na minha visão, há 2 pontos que contribuem para que situações como essa ocorram. Um deles é a questão da precarização do trabalho e das práticas de terceirização. As práticas de terceirização cresceram muito nos últimos tempos. Após a flexibilização que foi feita na legislação brasileira. O trabalho temporário, ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Mas ele não existia em toda e qualquer condição. Através da flexibilização nas condições de trabalho, através da flexibilização,
ele passou a existir em qualquer condição de trabalho. E isso contribuiu para a precarização do trabalho e aumentou, assim, os casos da precarização e dos trabalhos análogos à escravidão. E isso é algo que precisa ser debatido, é algo que precisa ser discutido. A gente precisa falar sobre isso, precisa falar sobre a terceirização, precisa falar sobre a precarização do trabalho, porque, infelizmente, a gente vai continuar falando sobre situações como essa. A gente vai continuar ouvindo casos como esse. Agora, a gente ouviu um dos maiores casos que aconteceu aqui na Serra Gaúcha. Mas já aconteceram casos parecidos. O vereador Xuxa vai lembrar que no início do ano de 2021, no nosso primeiro ano de mandato, nós acompanhamos um caso de indígenas aqui na região, aqui na nossa cidade, aqui em Caxias do Sul, que foram encontrados também na colheita de maçã, que trabalhavam em condições muito ruins. E essas condições, elas são devidas por causa dessa flexibilização do trabalho. Então, nós precisamos debater e falar sobre isso, pois o trabalho ele precisa ser bom, pois ele é um direito de todos. O trabalho de uma forma digna para todos e todas os trabalhadores. E a segunda questão é a questão que aconteceu aqui nessa tribuna, na tribuna desta casa, que foi a fala do vereador. Falas preconceituosas, de discriminação, de xenofobia, seja ela na situação que for, violentam, excluem pessoas e contribuem para que todo e qualquer caso como esse ocorra. Nós não podemos aceitar coisas assim. Me entristece muito que a imagem da nossa casa tenha tido uma repercussão nacional e até mesmo internacional, não por um bom projeto aprovado, porque já houve e haverá ainda muitos bons projetos aprovados por essa casa. Ou por uma fala em defesa da população, porque também já houve muitas falas em defesa da população nesta tribuna. Mas a repercussão nacional foi por preconceito. Por isso que nós não podemos nos calar. Porque o preconceito cometido aqui foi cometido por alguém que representa a população. E o respeito, ele é o bem mais precioso que enquanto cidadão nós temos. Mas a partir do momento que nós nos tornamos figuras públicas, a responsabilidade que nós temos acerca das nossas falas é ainda maior. Pois as nossas falas, elas influenciam. Elas influenciam a opinião das pessoas. E elas devem influenciar para o bem. Nós não podemos excluir. Nós não podemos contribuir para que a lógica do ódio, para que a lógica da exclusão continue a ocorrer. A gente sabe que, infelizmente, o nosso país é um dos países que mais mata pessoas pela questão do preconceito. E isso não é uma coisa aceitável. Eu fico muito feliz com a atitude que a mesa diretora teve hoje, da aprovação da nota. Eu acho que é um passo importante que nós demos. Seria importante que esse passo tivesse sido dado ontem. Pois talvez a gente não tivesse sido tão cobrado em qual seria a resposta que essa casa daria. Porque eu duvido que foi só eu que recebi tanto questionamento do que nós faríamos. Como se nós estivéssemos calados, sendo coniventes a essa situação. Tenho certeza que em momento nenhum nós fomos coniventes e seremos coniventes a isso. Pois não podemos deixar passar em branco. Os casos de xenofobia, eles não podem ser aceitos em momento nenhum. Mas um caso de xenofobia ser cometido em um momento de discussão, de trabalho análogo à escravidão,
é ainda mais grave. Então, eu não poderia deixar de subir a essa tribuna para repudiar essa fala. Para dizer que nós não podemos aceitar que isso ocorra dentro dessa casa. Essa é a casa do povo, que deve ser a casa da supremacia do respeito a todos os povos. Muito obrigada.